Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, do canal Log News, com a nossa missão de mudar o mindset do transporte rodoviário de carga. Vou começar agradecendo ao meu amigo Eduardo Freire, que me deu este livro, Aperte o F5, ou seja, atualize-se, do CEO da Microsoft, Satya Nadella. Obrigado, Eduardo, vai ser muito bem lido, espero ter bastante proveito com um presente tão nobre. Hoje a minha missão é contar um pouco da história do último trabalho que eu fiz. Uma pessoa me ligou, passou mensagem, me solicitou que eu contasse como é que faz um trabalho de reestruturação na transportadora. Pois bem, o que está assim de número mais fresco na minha cabeça é o meu último trabalho, que eu passei alguns anos nessa empresa, e nesse trabalho eu peguei uma empresa, eu não posso dizer exatamente os números, por questão de confidencialidade, mas peguei uma empresa com prejuízo de 2-3% de anuais, ou seja, totalmente do prejuízo, em 5 anos seguidos dando prejuízo, desestruturada, e entreguei 11 anos e meio depois, uma empresa e com um faturamento 5 vezes maior do que quando eu peguei, e com um EBITDA superior a 7%. Ou seja, se estava 3 negativo, eu entreguei com 7, então foram 10. E é um trabalho, normalmente, como são empresas, a maioria das transportadoras são empresas familiares, é um trabalho que precisa de uma estratégia, e cada empresa tem uma história. Não dá para você usar, a mesma estratégia uma empresa ou para outra. Você tem que fazer um trabalho de reconhecimento. Tá bom? A metodologia não muda muito, mas a estratégia, a abordagem que você vai fazer, vai muito de encontro à história que você encontra. E nesse detalhe você precisa ter um processo, uma metodologia de trabalho. E aí eu me lembrei, quando essa pessoa me perguntou, de um texto que eu escrevi, porque uma pessoa tinha me ligado e pedido para, uma receita de bolo de como reestruturar uma transportadora. E eu disse, olha, cada empresa é uma empresa. Você fazer um trabalho de uma empresa que fatura 2, 3, 4 milhões por mês, é diferente de você pegar um trabalho de fazer uma empresa que fatura 40, 50 milhões por mês. São conceitos que têm que ser parecidos ou próximos, mas a estratégia é diferente pela estrutura organizacional, pelas pessoas que estão lá, pelo nível de tecnologia que já tem, pelo nível de cultura da empresa. Então, e aí eu peguei esse texto e vou seguir aqui dizendo como é que seria fazer um trabalho de reestruturação organizacional nas atuais empresas que estão passando por alguma dificuldade hoje no mercado, que são bastantes. E é uma coisa interessante a falta de muitas vezes de humildade de alguns reconhecer que errou em algum ponto da receita, e isso não é feio. Você pode errar, já errei muito fazendo trabalho e voltei atrás, refiz o caminho, E como é que é essa, vamos dizer assim, receita de bolo, Primeiro, o item é que você consiga identificar a cultura da empresa, Ou seja, quais são os pontos importantes da estrutura, Como é que é a concepção societária da empresa e quem é que tem as responsabilidades sobre tomar decisão e qual é a característica dessa pessoa. Isso é muito importante para você pontuar a tua estratégia na hora de tomar decisão. Então você tem que fazer essa leitura, e ver quem são os talentos individuais. É o primeiro ponto, para você ver em que terreno, se o terreno é fértil, ou se é um terreno arenoso, se você vai precisar de mais ajuda externa, ou se dentro você pode criar um cenário ideal para poder se tocar esse projeto. Feita essa identificação, que isso leva poucos dias, quando você é do mercado, você
faz algumas entrevistas, se for o caso, se quiser usar alguma estrutura psicológica, de psicólogo para poder consultar, que às vezes tem empresas que tem tanto problema que você precisa de psicólogo para estudar qual é o problema na raiz daquele negócio, né? E aí você, feito isso, você começa a trabalhar o alinhamento da estrutura de decisão. Porque quando você vai mexer na estrutura, você precisa de apoio. Se você tem ali 2, 3, 4 sócios numa empresa e for familiar, você tem que ver quem são as forças que atuam, né? E estruturar uma metodologia para tomar decisão. Porque algumas decisões deverão ser duras. E aí vai de interesse de algumas pessoas. Natural. Não é errado nem certo. Tem gente que tem nichos de controle da empresa, só o fulano que mexe nisso aqui, só o ciclano que mexe nisso aqui. Então você tem que estruturar, né, e pactuar entre as forças predominantes da empresa, ou seja, os sócios que tomam decisões, os executivos, de como vai ser a estrutura de tomada de decisão. Por exemplo, se você tem uma redução drástica no setor e alguém não quer fazer, como é que vai ser? Vai ter o conselho para tomar decisão e a maioria ganha para decidir e ver se o resultado foi adequado? Ou, se não fizer isso, alguém vai bater na mesa e vai dizer, é do meu jeito. Aí, numa situação dessa, você fica sem saída e vai ter toda uma renegociação de processo. Então, o ideal é que você já ensina a cultura, você já vai montar a estratégia e toda a estrutura de tomada de decisão, porque normalmente não se reestrutura a empresa se ela está bem. Normalmente não se faz, embora seja interessante para ir atualizando. Mas as que eu vi até hoje só tomam decisão de fazer alguma coisa depois que está muito ruim. E acontece que mesmo os ruins não tomam decisão de fazer a coisa certa, que é impressionante. Então, uma coisa que isso é conhecido de mercado, e esse nosso setor, esse setor de transporte é muito evidente nisso. As pessoas estão morrendo com água aqui já e não conseguem tomar uma decisão correta para a sua empresa, né? Então, aí você vai fazer o quê? Esse alinhamento na estrutura de decisão. Feito isso, né? Aí você pode fazer isso como? Você pode fazer esse tipo de reuniões, pactua com documento, né? E em cima disso, ou você pega, como eu faço normalmente, eu faço um seminário com tudo aqui que foi levantado e pontuo cada um dos tópicos que nós vamos trabalhar, porque ali já no seminário as pessoas vão ver como é que é o alinhamento dos conceitos. E se está todo mundo ali, a estrutura de decisão, os gerentes, os executivos, as médias chefias, né, você já vai ter um pacto ali e você já aproveita para identificar se tem alguém que vai ficar contra ou a favor, né? E tem que ter muito cuidado com os falsos a favores, né? Que é natural. Então, esse alinhamento você pode fazer de diversas maneiras, várias reuniões ou um seminário. Você bota um seminário, faz todo uma apresentação de conceitos, ali é tudo isso uma parte de motivação, de todo um arcabouço que você possa colocar na cabeça das pessoas que aquilo ali vai ser bom para todo mundo, né? E todos vão passar em algum momento por alguma dor. Então é importante pactuar isso, para não chegar com surpresa e de repente, como eu já passei por isso, não uma transportadora, mas uma outra empresa, o cara bateu a mão na mesa e disse, pô, disparou aqui e tal, faça outro trabalho, esse aqui não passa daqui. Acontece. Isso aí não é erro meu nem dele, é uma situação. E a situação, quando trava, você vai ter outra estratégia, né, para ver se é a coisa ideal, né? Feito isso, você vai fazer todos os levantamentos para cuidar da modelagem da gestão. O que são um levantamento? Quais são os processos administrativos, operacionais e comerciais da empresa? Como é que funciona esse processo? Todo o levantamento. Os procedimentos nas práticas da empresa. Como é que, quando acontece cada fato ou ato administrativo, operacional, comercial, como é que a empresa procede, né? Exatamente para que você possa mapear e ver se aquilo está de acordo depois com as práticas de uma boa gestão de mercado. Sempre assim, a referência é o mercado, não pode ser o eu, o tu ou ele quer, né? Os números, então você mapeia todos os números, como é que estava a situação dos números, como eu coloquei. Peguei uma empresa faturando 1/5, né? Multipliquei por 5 a receita dela,
tinha um prejuízo de 3%, entreguei com um EBITDA de 7%, então deu 10%. Então, isso só pode ser demonstrado porque foi feito um histórico, um acompanhamento natural para que as pessoas possam visualizar e até apoiar o trabalho. Então, é importante que faça isso, né? E aí, esse trabalho tem que ser bem elaborado. Os indicadores existentes, se não tem que ser criado, para ter as medições, né, todos os pontos de medição da empresa, para ver cada setor é que está melhorando e para poder corrigir o rumo nos acompanhamentos se for necessário. E daí você faz um redesenho e uma elaboração dos processos que você quer implantar, né? E aí, quando você faz esse redesenho dos processos, você vai para a sua estrutura de decisão que vai dar o ok ou não, e você vai fazer alguma adaptação desde que não infrinja os conceitos da boa gestão. Senão não faz sentido você entrar para reestruturar a empresa e começar a adotar procedimentos de apoio a uma pessoa e não à empresa, né? Outro ponto que você quer elaborar os procedimentos, os manuais, normalmente você bota isso no digital, não precisa mais você estar, né? E ter o cuidado de fazer os procedimentos já pensando no ISO, para poder a coisa ficar mais adequada, não ter que ter um retrabalho, né? Outro ponto é você ter alguns pontos de checagem, ou que eu chamo de unidade de controles. Setor comercial, quem controla? Operação, administrativo, cobrança, como é os pontos de controle para que não deixe os números se perderem e você acompanhar o desempenho de cada setor, né? A parte operacional, coleta, tudo isso. Então, é importante você ter esses pontos de controle e que seja uniforme, que sejam todos comprometidos um com o outro, que alinhem, né, esses conceitos, esses indicadores. Outro ponto, para você ter uma empresa sadia, é você chamar os fornecedores. Por quê? Porque você vai tratar de custo, vai cuidar dos custos da empresa. E fornecedor fornece materiais que vêm com custo, as suas compras, como é que é. E aí você tem que categorizar os fornecedores. Os fornecedores que são commodities, os fornecedores que são vitais para a tua empresa permanecer, né? Que são os fornecedores estratégicos. Pronto, por exemplo, uma empresa que não tem carretas, não tem tudo, não tem imobilizados, ele precisa de quê? De caminhões. Então, se eu vou ao mercado e contrato frotista, eu tenho que tratar esse frotista como fornecedor estratégico, porque se ele não ficar comigo, eu paro o negócio, né? É um fornecedor de tecnologia, de sistema, um bom fornecedor de sistema que te dê resposta rápida nas alterações que você precisa, também é um fornecedor estratégico, né? O banco, no teu capital de giro, então a tua relação com o banco e o cuidado com as tuas informações financeiras para chegar com o banco. Então você alinha tudo isso, um bom fornecedor de seguro, uma corretora com uma seguradora adequada, isso faz que você tenha um time de primeira classe para te fornecer e esse pessoal vai também te referenciar no mercado. Então isso é importantíssimo, né? E ter o cuidado de não estar trocando fornecedor toda hora. Tem que criar uma história do fornecedor que ele vai te ajudar a fazer o nome da empresa no mercado, por uma referência, por falar que a empresa está se estruturando, está se organizando. Isso é muito bom, né? E tentar não entrar no jogo dos benefícios intermediários, que tem muita gente que oferece para você ficar a pessoa do teu fornecedor. Então tem que cair fora disso. Isso é normal no transporte. Era muito, agora não sei como é que está a situação, mas ainda tem muito de gente que direciona as suas decisões em cima de benefícios não para a empresa. Isso não é adequado, tá? Feito isso, você vai trabalhar aqui o estabelecimento dos indicadores e as métricas de tudo que foi implantado. Então, todas as métricas, né? Você vai, as métricas operacionais, produtividade, as métricas financeiras, né? Ou seja, qual é o resultado que eu preciso no meu primeira linha de custo, que eu chamo de lucro operacional primário, o teu lucro bruto da operação, o teu lucro operacional e o teu LAI e o EBITDA. Então esses números têm que estar bem mapeados, aí são as primeiras métricas financeiras. Dentro mais internamente financeiro, você vai cuidar também de ver e reestruturar os teus prazos médios de cobrança. Por quê? Para alinhar com os teus prazos médios de pagamento. Então, se você tem
um desembolso médio de 15 a 20 dias dos teus pagamentos, e a tua cobrança com 30 dias, tem que financiar 10. Então a ideia é que você trabalhe também, que teus prazos médios de cobrança caiam para próximo de 20 e o teu ciclo financeiro não fique negativo. Isso ajuda na redução do custo financeiro. Isso você faz na estrutura de decisão de negociação com fornecedores, né? E a área comercial faz a negociação com os clientes. Aí você segue um ou outro, mas vai sempre forçando para puxar para aquela tua meta. Isso você faz um trabalho, é como se fosse um trabalho pré-financeiro, não é discutir juro com o banco ou atrás de dinheiro, é você já tratar que o teu fluxo fique com um ciclo positivo, né? O outro ponto é com relação às métricas de produtividade da operação, né? Com relação à coleta e as entregas, quanto é que tem que ser esse meu custo, quanto é a produtividade do galpão, então, quanto é o teu índice de aproveitamento dos carros de viagem. Então, todas essas metas têm que ser estabelecidas para você também criar uma história, acompanhar e medir o desempenho do teu pessoal operacional. Na parte comercial, né, monitorar bem os descontos, que isso é um câncer nas empresas. Muito desconto concedido de forma camuflada. Tipo de desconto camuflado? Cubagem. A pessoa bota um preço aparentemente bom, mas no desconto da cubagem o preço cai, porque não está cobrando o espaço do cargo que foi ocupado pela cubagem, né? O outro ponto comercial é não deixar de incluir nas tabelas os serviços adicionais. E tem muita gente que até bota, mas não cobra. Então isso é outro ponto, tem que ser alinhado, porque isso é uma briga eterna com o comercial. Acho que o cliente foge. Normalmente o cliente só foge se o serviço for muito ruim. Se cumprir a regra do mercado, ele vai te comparar com outra empresa do mesmo porte, o serviço adequado, próximo do nível de qualidade do teu. Então ele vai aceitar, porque o outro também faz. Então esse medo é uma coisa exagerada, que você tem que ir, e normalmente nas decisões que eu tomei com relação a isso, as exportadoras sempre ganhou na balança do sim e do não. Os que dizem não são aqueles que realmente não estão preocupados com o serviço, é só com o preço, e é uma minoria. O outro ponto é os treinamentos. Então, não se consegue você fazer a estruturação toda da empresa e tu não alinhar e fazer uma estruturação de todo o teu treinamento operacional, de motivação e de gestão, né? Operacional o que é? Arrumação de carga, cuidado com o manuseio, né? As lideranças, e a parte toda de bonificação, se for o caso, de incentivo pelas métricas de medição dos indicadores, né? E o treinamento no modelo de gestão, desenvolvendo a liderança da empresa, que tem que ser liderança que desenvolva nós as lideranças, né? Então esse trabalho tem que ser feito para reforçar toda a reestruturação da empresa. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, principalmente em empresas como eu já peguei, que foram formadas por pessoas vindo de 3, 4, 5, às vezes 6 empresas para formar uma empresa. Então, são 6 cabeças, 6 culturas diferentes para você juntar. Aí você tem que forçar em cima de treinamento e já criar um programa de trainees para que esse programa já forneça os substitutos eventuais daqueles que vão se expurgando naturalmente. Isso é normal, né? O outro ponto é o acompanhamento de todo o que for feito. Então você vai ter que acompanhar esse trabalho, ou seja, tem que ter todo o acompanhamento, de checagem, acompanhar e revisar os processos, né? Tem que ter essa função, que é muito importante, você ter esse acompanhamento de tudo isso, né? E aí você vai criar, o ideal é que você crie alguns painéis, os painéis de faturamento, de que acompanham os seus números de cubagem, as cobranças civilizacionais, então os painéis em BI, onde você vai ter todo dia como é que está o retrato que está acontecendo na tua operação, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista da tua receita, se está tendo aquela qualificação que foi estabelecida nas tabelas. E aí criar algum sistema de auditoria para ver quem são os clientes que estão com cubagem abaixo de 300, clientes que não cobram tais serviços adicionais, ou que o gris está abaixo da média do normal. Então, todos esses processos, cliente com prazo acima da média normal, então tudo isso, você cria uns painéis, uns BI, ou o nome bonito hoje é torre de controle, para que você possa ver. O gestor tem que ver todo dia o que aconteceu até o dia anterior, e já, às vezes, se você quiser acelerar a atualização, que é importante também, a cada meio-dia você pode olhar, porque já é um prazo muito bom, já encurta
e evita grandes erros. Aí você localiza onde é que estão as distorções, né, e os vales no processo. Você já vai em cima e vai na unidade da pessoa responsável por aquele cliente para corrigir o rumo. Tá? Esse é o que a gente chama de receita de bolo, né? Mas cada empresa é uma empresa. Né? Às vezes você chega numa empresa grande, o problema não é reestruturar, você tratar dos pontos que estão desestruturando o resultado da empresa. Tá? Certa vez eu conversando com um empresário, e ele atende o Norte, o Nordeste e a parte do Sudeste, e ele disse, não, a minha empresa ela é muito bem estruturada. E aí, eu fui entender o conceito de estruturado, ele estava falando do prédio. Era um prédio bonito, o chão todo em granito, ele achava que aquilo ali era estrutura, do seu ponto de vista de organização. Né? E aí eu disse, olha, se você tem vou dar um nome diferente, um turnover de cliente que entra e sai constantemente, você precisa de estruturação. Se você tem muitas concessões de descontos nas suas tabelas, via cubagem, ou mesmo no frete peso, ou no seguro, você precisa de estruturação de conceito. Se o teu comercial não consegue crescer e saber trabalhar um bom funil de venda e abordar aqueles mercados que você acha que é o foco da tua empresa, você precisa estruturar a sua empresa. Então, uma estruturação não é um prédio bonito, não é uma história antiga, né? Uma história contada. Uma reestruturação é para que a empresa ela se mantenha no mercado e com os resultados esperados. E aí o ponto final que é uma reestruturação é que você deixe no coração dessa empresa uma propriedade da inovação, da criatividade. E isso só funciona se a cabeça deixar. Por mais que você tenha pessoas comprometidas, o importante é que a cabeça principal também acredite. Por quê? Eu vi ontem, eu vi agora no Connect, que foi online desse ano, né? E eu fiz uma live só para falar sobre isso, que tem que mudar essa estrutura. Um empresário grande, conhecido, um empresário respeitado do mercado, reclamando, né? E é gente boa, todo mundo é gente boa, e tem uma bela empresa reclamando das mudanças disruptivas do mercado. Ora, não dá para parar. Que mudanças são essas? As empresas de última milha. Tem várias empresas que têm aplicativos, ou que têm... Oi, Fernando. Ou que tem tecnologia para atender a última milha, que está furando o cerco das transportadoras. E a reclamação desse empresário é exatamente isso, para ir para cima dessas empresas e enquadrar ela como transportadora. Não pode. O mercado é livre. Então, existe toda uma mudança de concepção, de abordagem do mercado, que furou a partir da greve dos caminhoneiros e a partir da tabela mínima. A estrutura de contratação de clientes, embarcador de carga, tratou de buscar outros meios de entregar a carga. Hoje você entrega a carga várias cidades, de moto, de bicicleta, de carro particular, que foi a reclamação principal, mas isso não vai parar o setor. O que pode parar um carro particular é se o seguro não cobrir. Mas é um caminho, tem muita gente desempregada que vai fazer entrega. Né? Então, existe uma série de disrupções no setor que ainda está muito aquém da inovação necessária, que primeiro no Brasil, e o pessoal estava reclamando disso. Então, a gente tem que deixar ao final de uma reestruturação da empresa esse sentimento de inovação. Né? Além da tecnologia, que também é outra confusão que se faz, acho que tecnologia é computador, não é tecnologia, é método de trabalho com utilização de computadores ou outra tecnologia que você queira. Então, há um sentimento de não quero inovar e quero proibir o outro de inovar. Não vai acontecer. Então, o mercado ainda vai sentir muito esse detalhe. Tá certo? E aí, meu amigo Fernando, eu estou encerrando aqui a live. A live hoje era sobre um pedido que foi pedido para me passar uma receita de bolo para reestruturar uma transportadora.
né? E aí eu peguei um texto meu e refiz o caminho para explicar que não existe receita de bolo, mas existe sim uma espinha dorsal que tem que ser tratada a cada situação do que deve acontecer pelo porte da empresa, pela cultura, né, e pela resposta que os sócios querem versus aquilo que o mercado permite, sempre. Então, por hoje é só, meus amigos, até a próxima live, né? E depois teremos aí uma live sobre gestão transportadora com o nosso amigo que está nos assistindo, Fernando Trigueiro, no dia 25, no YouTube, na próxima terça-feira, às 13 horas, né? Então, quem quiser ouvir um pouco mais sobre gestão transportadora, eu estarei atendendo ao convite do Fernando Trigueiro, nosso craque da logística do Nordeste, grande professor e mestre. Obrigado e boa tarde.